Olá, seja bem-vindo novamente ao canal do Rocassiano Beck. E hoje vamos estar falando sobre mentira. Mentira é um assunto que vai e volta, ele se torna notícia nas primeiras páginas do nosso cotidiano. E toda vez que a gente fala sobre mentira, nós vemos a nossa lembrança, provavelmente duas situações: a nossa justiça, que é falha, e os nossos políticos. Por que será que nós tanto desconfiamos da nossa justiça e dos nossos políticos? Sabemos que todas as classes de atividades têm os seus excelentes funcionários e também tem aqueles que deixam a desejar. Mas quando nós falamos sobre mentira, inevitavelmente nós pensamos nessas duas classes. Provavelmente porque elas estão mais visíveis aos olhos de todos nós. Aos políticos que, quando estão em campanha, nos prometem diversas coisas para se eleger. E quando são eleitos, como nós sabemos, aqui no Brasil, nos deixam a saudade e a vontade que eles cumpram o que eles prometeram. Assim também é a nossa justiça. Nós esperávamos que a nossa justiça estivesse sempre do lado daquele que fala a verdade. Mas como nós temos vivido nos últimos anos, a justiça está do lado que a convém. Mas como então nós vivemos neste mundo que aparentemente é tão injusto? Aí é que nós vemos várias frases e pensadores que de alguma forma deixaram para nossas meditações inúmeros conhecimentos a respeito disso. Inúmeras experiências que talvez lhe trouxeram frustrações, lhe trouxeram tristeza, dor, perda, por causa de mentirosos que entraram em seu caminho e lhe fizeram algum estrago. Então, por que preferimos uma doce mentira do que uma dura verdade? Porque nós estamos vivendo num tempo onde falar a verdade escandaliza mais do que a mentira. E a verdade é manipulada conforme os interesses de um grupo, os interesses de algumas pessoas ou até mesmo do meu próprio interesse. Só que a Bíblia nos relata que o pai da mentira é o diabo. Que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas quando a igreja proclama estas verdades, esses grupos que se escondem atrás de mentiras querem, de alguma forma, que esta verdade não se propague, para que as suas mentiras possam frutificar e dar o resultado que eles esperam. Mas a verdade que Jesus nos ensinou é uma só: que se por Ele e através dele nós não aceitarmos o seu sacrifício, nós não aceitarmos a sua entrega naquela cruz, nós não veremos o reino dos céus. Não tem outro caminho, não tem um atalho, não tem como subornar. Aí nós vamos
pessoas, homens que se falam em nome de Deus, mas de que Deus não tem nada. Exploram a fé do homem e da mulher. Mentirosos. Mas como isso é possível? Por que isso é possível? Nós lembramos de uma passagem a qual Jesus nos fala que ele morreria, irá para os céus, preparar lugar, e mais tarde, no tempo certo, iria retornar para nos buscar. Mas ele deixou o Consolador, o Espírito Santo, que nos faria lembrar de tudo aquilo que ele nos ensinou. E uma verdade que Jesus ensinou foi a seguinte: que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entraria no reino dos céus. É engraçado, né, irmãos, que alguns acham que porque fazem sinais e prodígios, acham que com isso o céu está garantido. Mas a Bíblia nos alerta que o diabo se veste de anjo de luz, faz sinais e prodígios também. Então, irmãos, como saber se aquele homem, aquela mulher está falando a verdade da parte de Deus e não está criando uma situação mentirosa para se autopromover? A Bíblia nos fala que somos ovelha de um rebanho e o nosso pastor é Jesus. E quem conhece um pouco ou já leu sobre criação de ovelhas, a ovelha é acostumada com a voz do seu pastor, do seu cuidador, desde pequeno. E quando vem uma voz estranha, ela não obedece. Ela reconhece o seu dono. Assim também devemos ser nós cristãos. O que me faz conhecer a Deus? Orar mais, ler a Bíblia mais. E quando eu não pratico essas coisas, certamente eu serei enganado. Porque eu conheço um Deus distante. Eu ouvi falar de um Deus, eu não conhecia esse Deus que eu ouvi falar. Mas a partir do momento que eu tenho uma experiência com Deus, eu já não sou mais enganado. 1 Tessalonicenses 3,16 diz que a Escritura, ela ensina, ela corrige, ela edifica. E de que forma ela vai causar esses 3 pontos a partir do momento que nós lemos? A partir do momento que nós lemos, as pessoas que tentam nos enganar vão se afastar porque elas não vão conseguir. Elas vão nos rotular de religiosos, elas vão nos rotular de fariseus. Por quê? Porque elas estão querendo viver do engano e enganando outras pessoas. Mas quando a gente não dá brecha, quando a gente tem argumentos não da nossa própria vontade, mas argumentos bíblicos, argumentos ao qual Deus nos instruiu, essas pessoas se afastam. E é por isso, irmãos, que muitas vezes nós vemos que igrejas que pregam o verdadeiro evangelho são pequenas. Mas quando a pessoa entra nessas igrejas, sente a presença de Deus, do que quando entra num templo suntuoso, belíssimo, e Deus não está lá. Às vezes é duro encarar essa realidade. Mas Jesus nos alertou que isso iria acontecer. Nos alertou que muitos seriam como sepulturas
belíssimo por fora, mas quando se abre se cheira a morte. E quanto de nós temos caminhado e procurado viver nesta direção? Ou porque queremos agradar fulano, ciclano, mas esquecemos que a direção para o céu morreu na cruz. O caminho, o carimbo do nosso passaporte celestial se chama a cruz de Cristo. E se nós queremos, desejamos e almejamos chegar no céu, nós temos que seguir os ensinamentos que Jesus nos deixou. Não é fácil. Às vezes nós queremos tantos para a nossa vida e às vezes é contra a vontade de Deus. Aí nós queremos subjugar a Deus à nossa vontade. E não nós que precisamos deles nos subjugarmos à vontade dele. Nós queremos agir como o mundo age. Nós queremos andar como o mundo anda. E se por acaso eu for contrariar dentro da minha igreja, eu a critico. Se por acaso a igreja não me agradar, eu a critico. Só que esquecemos de uma regra bem clara, que a igreja não é feita nem sustentada pela minha vontade ou pela vontade de qualquer outro ser humano. Quem fundou a igreja foi aquele que morreu de braços abertos na cruz do Calvário. É ele que sustenta, é ele que cuida, é ele que zela, ele que instrui. Então, não adianta nós queremos culpar homens e mulheres, sendo que a gente mesmo não se interessa pela verdade de Deus. Sendo que nós mesmos deixamos que outros nos apresentem algum Deus belíssimo, o Deus Mega Sena, que me dá tudo, me dá carro, me dá casa, me dá mansão, me dá viagens exclusivas, primeira classe em aviões, e quando a realidade é bem outra. Quando a realidade que Deus nos instrui é clara e simples. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. E Jesus deixa-nos alerta que aquele que se tornar amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Tanto é que o diabo, sabendo dessa verdade, levou Jesus ao prédio mais alto, falou: se tu és o Filho de Deus, pula daí, que os anjos vão te salvar. Se me adorares, me bajular, eu te darei este mundo. E que Jesus falou? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É da boca de Deus que sai a palavra viva, perfeita e agradável para o homem. Mas muitas vezes nós queremos a resposta de Deus, e quando Deus responde e não é aquilo que eu queria ouvir, eu me afasto de Deus, eu critico a igreja, eu critico o irmão, eu critico porque tem que prevalecer a minha vontade. Só que quando nós olhamos a oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, se Jesus
nos ensinou na oração do Pai Nosso que nós temos que buscar a vontade de Deus Pai, porque a minha vontade tem que prevalecer. Porque este mundo ao qual habita e reina a mentira tem contaminado o coração dos cristãos, o coração da igreja, e a igreja não tem feito nada porque a igreja, maioria, e não digo mais que é uma pequena parcela, mas a grande maioria está preocupado com os rendimentos, com os dízimos. Eles esquecem que o principal da igreja, o foco da igreja é a família, o foco da igreja são pessoas. Aí fazem mega shows, mega eventos, esquece de convidar o principal, Jesus. Aí nada adianta. Por isso, irmãos, que essa palavra fique de alerta para nós. Mais vale uma dura verdade do que uma doce mentira. E o diabo tem iludido muitos com uma doce mentira para levar para o inferno. Mas nós, como igreja, nós vamos persistir, nós vamos insistir, nós vamos divulgar a verdade que liberta, que é Jesus. Doa quem doer, incomode a quem incomodar. Jesus vai ser pregado nos 4 cantos dessa terra, até a sua volta. Por mais que os homens não acreditem que Deus é Deus, por mais que os homens não acreditem que Jesus é Jesus, que é Filho de Deus, que é o Salvador do mundo, a Bíblia é bem clara. Todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E eu creio nesse Jesus. Que Ele venceu a morte naquela cruz, para que eu e você tenha a vida eterna. Então, irmãos, não se iluda com as coisas deste mundo. Não se iluda com os falsos crentes que estão aparecendo nessa geração. Nós estudamos lá em Êxodo a saída do povo do Egito até a chegada de Canaã. E o que aconteceu com o povo do Egito? Chegou a Canaã? Não, morreu no meio do caminho. Por quê? Porque esqueceram de quem era Deus. Quando o povo chegou no Egito, depois de passar anos sem chover, era um povo que glorificava a Deus, é um povo que conhecia Deus. A geração que saiu do Egito já não conhecia Deus, mas Deus se revelou. Deus abriu o mar vermelho, Deus mandou maná do céu, Deus fez acontecer. E mesmo assim o povo duvidou. O povo escarneceu de Deus. E o que Deus fez como punição? Não deixou ninguém daquela geração entrar, somente Josué e Calebe. Entraram e pisaram na terra prometida. A geração que pisou na terra prometida foi uma geração forte, até que morressem aquela geração. Aí começou a idolatria, começou o pecado, começou a avareza. E não é diferente no dia de hoje. Por quê? Porque começaram a ver a mentira dos povos pagãos que viviam ao seu derredor. Se iludiram com as riquezas, se iludiram com as coisas deste mundo. Mas Deus, em todo tempo, procurou homens e mulheres naquelas gerações para que fizesse o povo voltar ao arrependimento. E Deus conta comigo e com você nessa geração. Vamos levar Jesus adiante, até a sua volta, ou para mim, ou para você, ou para a igreja. Mas Jesus não vai ser deixado de ser pregado. E a mentira do diabo não vai prevalecer. Porque a promessa de Deus para a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então não temas. Não temas, porque Deus é contigo. Fortalece, lê a Bíblia, ora, busca. Temos diversos autores na nossa geração que têm uma
coleção de livros, escritos livros que nos orientam melhor, nos faz entender, nos faz compreender melhor o plano de Deus. Timothy Keller, Max Lucado, tantos homens de Deus nessa geração que nos instruem, que nos dá bases para que a gente possa compreender melhor o Evangelho de Jesus. A própria Bíblia é o foco, é o essencial para nós lermos, que nos dá a direção. Então, irmãos, se fortaleça. Se fortaleça que Deus é contigo. Se fortaleça. Não deixe que a tempestade do século XXI ilude nossos corações. Vamos manter o foco, vamos manter a direção, vamos manter o nosso alvo, que é Jesus, que é o céu, e que as coisas deste mundo não venham nos iludir. Pense nisso, pense nessa palavra. É uma palavra bastante extensa, é uma palavra dura, mas é o tempo de nós despertarmos. Porque o mundo quer nos calar, o mundo quer nos parar, o mundo quer nos prender. Mas ele não vai conseguir, porque o Senhor da igreja é conosco. Amém? Que Deus os abençoe. Se você ainda não é inscrito nesse canal, ative o sininho, faça sua inscrição. Assim que sair um vídeo novo no canal, você estará recebendo a notificação. Deixe seu like, deixe o seu comentário, para que a gente possa produzir cada vez um vídeo